Olá, turma! Nossa aula de hoje, nós vamos revisar o conteúdo da aula passada. Na aula passada, eu passei o vídeo, pedi para vocês responderem essa atividade e não precisava postar. Agora, hoje, eu vou comentar, respondendo aqui com vocês. Vocês vão acompanhando no caderno de vocês. O que tiver errado, conserta. Quem ainda não respondeu, responde e posta nessa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta é para classificar os polinômios. Na aula passada, no vídeo, vocês viram a classificação deles. Qualquer expressão algébrica eu chamo de polinômio, mas tem 3 deles que recebem nomes especiais. É o monômio, binômio e trinômio. O próprio nome já diz, ó, mono, quando é só um termo, binômio, quando são 2 termos, trinômio, quando são 3 termos. O que é termo? É cada pedacinho da expressão. A expressão, quando ela tem adição e subtração, cada pedaço desse, cada parte eu chamo de um monômio. Aqui eu tenho um monômio, tá? Cada parte, mas aqui é só uma expressão. Então, eu tenho 3 partes, então aqui eu vou chamar de trinômio. São 3 partes, certo? É um polinômio com 3 partes. Nesse outro da letra B, eu tenho 2 partes. Então, aqui, ó, 2a² B mais 3. Então, essas são 2, eu chamo de binômio. Nessa letra C, também tem 2 partes. Então, são 2, eu também vou chamar de binômio. Na letra D, tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui não recebe nenhum nome especial, tá? Quando tem 4, eu chamo mesmo de polinômio. E é na letra C, que só tem uma parte, então aqui eu vou chamar monômio. Então, a classificação dos polinômios para um termo, 2 ou 3, eu chamo de monômio, binômio e trinômio. Se tiver mais de 3 termos, aí eu chamo de polinômio, certo? Então, aí está respondida a primeira. Na segunda, nós temos aqui, 2 ou mais termos são semelhantes quando possuem a mesma parte literal. Então, nós já vimos que a parte literal é a parte das letras. Então, aqui a parte literal é M, a parte literal aqui é xy², que é a mesma parte, certo? Então, quando ela tem a mesma parte literal, eu digo que esses termos são semelhantes. Quando eu tenho mais de uma letra, não importa a ordem que ela aparece no outro termo. Se for as mesmas letras e se cada letra tiver com o mesmo expoente, também são semelhantes. Só não são semelhantes se forem as mesmas letras e elas estiverem com expoentes diferentes. Por exemplo, se o x aqui não tem expoente, que é 1, e se aqui for 3 expoente do x, aí já não é semelhante, certo? Só se for a mesma letra, cada letra com o mesmo expoente. Vamos lá, formar pares de termos semelhantes. Na letra A, tem 3ab². Então, vamos ver quem é o par da letra A. Esse não é, porque a letra é diferente. Esse não é, porque tem o A e o B, mas na letra A, o A não está ao quadrado. Então, não é semelhante. Esse também não, não e não. Então, é semelhante esse aqui, ó, menos 2ab². Então, aqui eu formei os pares, ó. 3ab² é semelhante a menos 2ab². 6x² é semelhante a 9x². 8a² é semelhante a 7a²b. Então, aqui estão os pares formados, tá? Desses polinômios que foram dados. Terceira. Em uma expressão algébrica, quando há termos semelhantes, podemos reduzir somando os coeficientes e conservando a parte literal. Reduza os termos semelhantes. Então, veja só. A parte literal, nós vamos só conservar no resultado, do jeito que ela aparece, tá? Esse expoente não importa, ele vai do mesmo jeito. O que nós vamos fazer aqui? Juntar
nós vamos somente juntar os coeficientes e conservar a parte literal. Quando eu for juntar, eu tenho que observar os sinais para saber se vai somar ou diminuir. Embora tenha um sinalzinho aqui no meio, mas tem que observar o sinal dos dois. Mais e menos. Então, eu vou conservar o sinal do número maior e subtrair. 8 menos 6, 2. E conserva a parte literal. X, y ao quadrado. A ordem não importa, tá? Vai as duas letras e o expoente de cada um. Então, esse já está reduzido. Menos 2x ao quadrado. Letra B. Tenho três termos. X, x e x é a parte literal dos três, iguais. Então, eu posso juntar todos os três e deixar só um. 7 menos 5 dá 2. 2 mais 3, 5. Conserva a letra x. Então, aqui é 5x o resultado. Na letra C, eu tenho AB positivo menos AB negativo. São iguais a coeficiente e a parte literal. Então, aqui vai dar 0, eu posso cancelar, tá? Porque vai anular. Sobrou 5AB. Então, a redução aqui resumiu nesse aqui. Porque quando o coeficiente dá 0, cancela. 1 menos 1, fica 0. Então, cancela. Na letra D, tenho 4 termos. Mas desses 4, nem todos aqui estão semelhantes. Ó, x à quarta não é semelhante a esse. A letra é diferente. Também não é semelhante a esse, porque o expoente está diferente. Tá? O que tem semelhante aqui? Somente esses dois. Ó. 4x à terceira menos 2x à terceira. O que é que eu vou fazer com esses dois? Eu vou repetir. 10x ao quadrado menos 13y. Eles continuam no resultado. E vou ver esses dois, qual o sinal que vai para o resultado. Não é mais com menos, porque não é multiplicação. É o sinal do número maior. Mais e subtrai. 4 menos 2, 2. 2x à terceira. Ainda pode juntar aqui alguma coisa? Não pode. Todos são diferentes. Ó. Embora a letra aqui seja a mesma, mas o expoente é diferente, não pode juntar. Então, aqui já está a redução. Reduzir não significa deixar sempre só um termo, não. Reduzir é juntar os termos semelhantes. Se não der mais para juntar, então aqui já está reduzido, certo? Agora vamos para o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é dado pela soma dos expoentes das letras de cada termo. A maior soma será o grau do polinômio, certo? Então, se eu tenho aqui só um termo, eu vou somar os expoentes das letras que aparecem nele, certo? Então, ali vai ser o grau. Mas aqui tem 1, 2, 3, 4 termos. Não quer dizer que eu vou somar os expoentes de todas as letras, não. É de cada termo. Então, não tem nenhum termo com duas letras. Então, eu vou ver quem é o maior expoente para mim determinar o grau. O grau é o expoente maior do termo, de um termo, né? É a maior soma do grau do polinômio. Vamos ver. Então, aqui o grau é 3, né? O grau é 3, terceiro grau. Ou terceiro grau. Por quê? Porque é o maior expoente de todos os termos, o termo que tem o maior expoente é esse. Então, esse é o grau. Na letra B, tem o x à décima, x à nona, mais 50. Então, também aqui, ó, cada termo só tem uma letra, não tem o que somar, não. Eu não vou somar esse com esse, porque eles estão em termos diferentes. Então, se só tem uma letra, eu vou ver qual o termo que tem o maior expoente, que é o 10. Então, eu digo que aqui é o 10º grau. Ou grau 10, tá? Na letra C. Na letra C eu só tenho uma parte, só um nome. Então, eu tenho duas letras. Aqui eu posso somar esse expoente com esse, porque eles estão na mesma parte, tá? 3 mais, quando não tem, é 1. 3 mais 1, 4. Então, aqui eu digo que é o quarto grau. Na letra D, eu tenho aqui 3
3x à terceira, y ao quadrado. Tem um binômio, tá? Tem 3 letras diferentes. Mas aqui é uma parte, aqui é outra parte. Então, eu vou ver qual dessas partes tem a soma da maior dos expoentes. 3 mais 2, 5. Como aqui é só o 3, ó. Então, o grau aqui é 5. Quinto grau. Então, tá aí respondida essa atividade, tá? Esse que é o grau do polinômio, não é a soma de todas as letras, tá? Que tem na expressão, não. É a soma das letras de um termo. Aquele que tiver a soma maior é que vai ser o grau. Cada termo desse, vamos ver qual é o expoente maior. Ou se tem letras diferentes, vamos somar e ver qual é o que dá o resultado maior de cada termo. E o grau é o que tem o maior resultado do termo, certo? Então, é isso aí, essa aula que vocês assistiram o vídeo na aula passada, e essa é a atividade que eu pedi para vocês responderem. Como eu já disse, eu disse que não precisava postar, mas hoje eu respondi aqui com vocês, comentando, e agora eu vou deixar na plataforma aqui, em forma de... Eu vou colocar lá na plataforma só uma pergunta, só para vocês postarem essa página aqui, tá? Só precisa postar essa página. Aliás, eu vou colocar em 2 perguntas, porque tem essa página aqui com a primeira questão. Eu vou pedir para vocês, em uma questão, para vocês postar só essa foto da primeira. E na outra questão, eu vou pedir para vocês postarem a foto dessa página aqui todinha, que vai pegar a segunda, a terceira e a quarta, certo? Então, tenham um bom dia e até nossa próxima aula. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp, certo?